sempre, começamos o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Então, eu queria primeiro lembrar vocês do curso Introdução ao Método Filosófico, que vai ser realizado aqui em Colonel Heights, na Virgínia, de 29 de setembro a 4 de outubro. Ainda há vagas para o curso, só não podemos, a esta altura não podemos mais garantir o preço da passagem, quer dizer, a despesa do curso, a despesa em terra continua a mesma. Mas a essa altura, embora ainda exista vagas para o curso, não há mais vagas para o mesmo voo. Então, vai haver uma pequena diferença no preço da passagem. Vocês podem se informar pelos telefones 041 9974 4443, 041 3362 0200 ou 041 3262, não, o primeiro telefone é 3362-0200, o segundo é 3262-0100. Também queria aqui dar um aviso, estou particularmente feliz de poder dar esse aviso, porque há muitos anos a gente recebe pedidos de gravações de aulas e apostilas minhas de cursos antigos. Esse é um material imenso, são mais de 20 anos de aulas, umas gravadas em vídeo, outras em áudio e outras transcritas em apostilas, embora a maioria delas sem correção do autor. Quer dizer, uma apostila não é para publicação ainda, é um texto provisório apenas para informação dos alunos. E este material imenso, finalmente, agora estará à disposição, né, dos alunos e visitantes no novo site que estamos inaugurando hoje, agora mesmo, nesse momento, que é o Seminário de Filosofia, que é, então, uma divisão, uma extensão do meu site, www.olavodecarvalho.org. O endereço do site é www.seminariodefilosofia.org. Então, quem os interessados, entra lá no site e vão se inscrever, pagar uma taxazinha ridícula, que é só de manutenção, que é R$35 por mês, ou R$35 ou $20, que é a mesma coisa. E imediatamente receberão uma senha para ter acesso aos materiais lá. Então, todo mês nós vamos colocar lá pelo menos 5 ou 6 materiais novos. Alguns áudios, alguns vídeos e algumas apostilas. E isso tudo, cada mês, o material do mês anterior passa para o arquivo, onde poderá continuar sendo descarregado. Você pode ouvir online, assistir online, ou pode copiar para o seu computador com o compromisso formal de você não distribuir cópias disso. Então, todo mês entra um material novo. Quer dizer, novo não, todo esse material velho, mas será ali divulgado pela primeira vez fora da sala de aula. E também, uma vez por mês, eu farei uma aula especial, nova, para os membros do site. Então, por R$35 por mês, você vai ter acesso a cursos que eu dei 30 anos atrás. Nós começamos com um material não tão velho, começamos com um material de 2000, um curso de 2002, que foi dado em Curitiba, onde as aulas eram de 6 horas, 8 horas, algumas 10 horas de duração, em várias etapas. E todo este primeiro material que está lá do curso de Curitiba são vários arquivos, eles completam 6 horas de duração. E tem mais lá a apostila de um curso que eu dei no Instituto Goethe, em Salvador, Bahia, um curso sobre a arte de estudar, e mais 2 apostilas sobre a vida intelectual. Então, esse é o material deste mês. Então, mas é claro que aqueles que se inscreverem depois deste mês poderão ainda ter acesso a este material, porque ficará no arquivo. Tá certo? Terá os materiais novos e os que estão no arquivo. Não deixem de dar uma espiada lá, www.seminariodefilosofia.org. Você pode ter acesso também tem um link na minha página, no www.olavodecarvalho.org, também tem um link para lá. Muito bem. Então, aqui, essa semana houve uma coisa interessante, saiu aquele artigo da Bárbara Gância, na Folha, com o título de Olavo viu o ovo. Evidentemente, aí uma insinuação do ovo da serpente. Isso não era um ovo de galinha, um ovo de pato, nem nada, né? Um ovo de serpente, de dragão,
né? Ou talvez, né, até um ovo do Lula. Né? E então a Bárbara ali, ela reconhece, ao longo desses 10 anos ela não tinha percebido nada do que estava se passando com o negócio do Foro de São Paulo e com a aliança PT-FARC, que ela, como muita gente achava que eu era um maluco total, mas que finalmente ela se rendia às evidências e fazia ali um meia-culpa. Foi um gesto muito bonito da Bárbara Gance. Então a minha esposa Roxane escreveu para ela, né, agradecendo o artigo, e recebeu a seguinte resposta da Bárbara. Prezada Roxane, fico feliz de que ambos tenham gostado. É evidente que, para efeito de impacto, exagerei ao dizer que sempre achei isso e aquilo do professor. Na verdade, o que sempre fiz foi admirar a sua verve e o seu distinto conhecimento. Muito obrigado pela gentil mensagem e um abraço, Bárbara Gance. Então, aí, este belo exemplo de honestidade dado pela Bárbara Gance, infelizmente, não é imitado por muitos jornalistas, né? E não é imitado, não é porque os camaradas sejam burros. Alguns são, de fato, burros, tá certo? Mas vocês nunca podem esquecer aquele dado que saiu no Jornal do Brasil em 3 de maio de 1993, em que, naquela época, a diretoria da CUT já reconhecia que havia 800 jornalistas na folha de pagamento da CUT. Para que a CUT precisa de 800 jornalistas? 800 jornalistas dá para você tirar uma edição diária da Folha de São Paulo, mais uma do Globo e fazer mais uns 3 programas de rádio. Tá certo? E ainda vai sobrar. Agora, a CUT não edita nem mesmo, né, um jornalzinho semanal. Então, para que precisa de 800 jornalistas? É evidente que não é para fazer jornais para a CUT. Tá certo? É para não fazer jornalismo nos seus próprios locais de trabalho. E eles, então, né, obedecendo fielmente o compromisso assumido com os seus patrões, eles ficam quietos na hora que tem que ficar, e como dizia o velho, né, jornalista brasileiro Gondim da Fonseca, o jornal ganha pela notícia que não sai. Às vezes não é o jornal que ganha, mas o jornalista ganha. Né? Então, não sei se essas pessoas que eu vou mencionar agora estão na folha de pagamento da CUT. Espero que, sinceramente, que não estejam. Espero, sinceramente, que estejam agindo apenas por burrice. Hoje em dia, você esperar que um sujeito seja burro é o melhor que você pode pensar dele. Porque você tem que ver, ou é um canalha total, filho da puta, nojento, ou então é burro. Então, eu espero que seja por burrice. Porque o seu Alexandre Ultramari, né, que é um homem que é o chefe de reportagem lá da Veja, ele fez essa semana uma matéria dizendo que naqueles materiais colhidos no laptop lá das Farc, né, não havia nenhuma prova de que o Gilberto Carvalho, não é meu parente, Gilberto Carvalho, chefe de gabinete do Lula, houvesse ajudado a narcoguerrilha de maneira alguma, que já está limpando a barra do Gilberto Carvalho. Olha, o Gilberto Carvalho era membro do conselho editorial da revista América Livre, que é uma revista comunista pra caramba, publicada em parceria com as Farc. Quer dizer, você fazer uma revista com os fulanos, defendendo os seus interesses comuns, e os seus planos comuns, sua estratégia comum, não é ajudá-los? O que é isso? Se não é ajudar, o quê? É atrapalhar? Mas ficar neutro é que não é. Então, na verdade, este dado não está no laptop, né? Esse dado já era anterior, esse dado está publicado lá no site da América Livre, né? Vocês põem ali no Google, América Livre, daí você vai cair lá num site que é feito, aliás, por uma rede espanhola que está conectada a mais de 1000 organizações comunistas no mundo. O negócio é uma potência, tem dinheiro que não acaba mais, tá vendo? E, inclusive, ali você descobre alguns grupos, né, revolucionários no Brasil que você jamais suspeitaria a existência. Por exemplo, tem um grupo lá chamado Sabotagem, dedicado exclusivamente, vamos dizer, a sabotar a legislação de direitos autorais. Fazer pirataria, distribuir programas de pirataria, porque isso aí é corroer o capitalismo. Tem até isso, tem até esse tipo de canalha lá, né, com o seu site lá na rede. A rede chama Nodo 50. Né? Mas eu não tenho aqui o endereço certo da parte da América Livre, mas peraí, eu vou achar aqui. Já digo já. Aqui, www.nodo50 com número
com algarismo 50.org, / América Livre. Vão lá que vocês vão achar essa revista. E na revista tem coisas muitíssimo interessantes, né? Não só ali comprova que o seu Gilberto Carvalho está fazendo a revista em parceria com a turma das Farc, com o Raul Reis, mas tem uns detalhes muito interessantes que, veja, em 2003, já fazia 2 anos, que o Fernandinho Beiramar havia confessado que vendia armas, que ele trazia armas do Líbano, comprava armas do Líbano, trazia e trocava essas armas com a turma das Farc, em troca de cocaína para distribuir no mercado brasileiro. Ele traz 200 toneladas de cocaína, a maior parte é para o mercado brasileiro e ainda sobrava um pouco aqui para o mercado americano. Ele tinha confessado isso em 2001. Em 2003, teve um seminário internacional dessa revista América Livre, que foi em São Paulo. E desse seminário participaram o vice-presidente do PT, Walter Pomar, né, o seu Emir Sader e vários desses intelectuais que agora aí estão brilhando nesses encontros com o Lula. Quer dizer, o próprio vice-presidente do partido está lá. E quem mais estava lá? Estava lá o Raul Reis. Raul Reis é aquele comandante das Farc que, um pouco antes, havia dado uma entrevista à Folha de São Paulo, dizendo que o principal contato das Farc no Brasil era o PT, e dentro do PT, especialmente a pessoa do seu Emir Sader, que era o maior teórico petista. Então, como é que o PT não tem contato direto com essa gente das Farc? Agora, inventaram também a história, né, o governo está com a história, e tem muita gente que defende, da turminha aí, ou os que estão na folha de pagamento da CUT, até os que não estão nela, que fazem isso de graça, fazem isso por bondade e generosidade, né? Eles estão todos endossando essa coisa de que o PT só teve contato com as Farc por motivo humanitário, porque estava preocupado com os reféns, coitadinhos, que estão lá presos, né? Nas Farc são 3 mil reféns, né? Primeiro publicaram que era 200, depois subiu para 700, agora está em 3 mil, né? Eu sei que é 3 mil mesmo, se não mais. Então, o PT estava, assim, condoído desses reféns. O Lula chorava todas as noites, né? Ele acordava de madrugada. Marisa, não aguento mais, estou preocupado com os reféns, né? Então, o PT só teve algum contato com as Farc por motivos humanitários. Agora é o seguinte. A gente tem 18 anos de atas de assembleias e grupos de trabalho do Foro de São Paulo. Dá mais de 1000 páginas. E você tem aí 21 números da revista América Livre, que é uma outra estrutura. A revista América Livre fazia o seu próprio seminário, seus próprios encontros internacionais, reunir toda essa putada lá. Eu li tudo. Não tem uma palavrinha a favor dos coitados dos reféns. Quer dizer, se estiver tão preocupado, né? Estou preocupado com os reféns, então por que você não fala alguma coisinha com aquele que os mantém prisioneiros, né? Todas essas oportunidades, o Lula lá durante os 16 anos presidiu essa merda, né? Não apenas não falou nenhuma palavra a favor dos reféns, mas não disse uma única palavra contra o terrorismo. Agora, essa história de não, nós somos contra o terrorismo, etc, etc. Ora, até inventaram, né, esse Marco Aurélio Garcia, que é mentiroso, que é a peste. Né? Não, mas as Farc queriam contato com o Lula, mas nós não deixamos porque nós somos contra o terrorismo. Eu digo, olha, mas que coisa. Nessa época, eles não consideravam as Farc terroristas. Eles diziam, oficialmente a Farc não é terrorista. Se a Farc não é terrorista, por que você vai evitar contato com eles por ser contra o terrorismo? Olha, essa gente inventa cada mentira, mas é tão pueril. Mas é que dá vontade, sabe, de bater na cara. Esse Marco Aurélio Garcia merece os tapas na cara ou na bunda. Vai ser difícil você distinguir o que é cara e o que é bunda, mas porque você vê alguma coisa, dá umas palmadas lá, por via das dúvidas, né? Então, o pessoal inventa essas coisas. Agora, o Alexandre Ultramari, que é o cara que escreve que o Gilberto Carvalho está inocentinho, ele deu uma conferência em Brasília, na UNB, onde ele dizia o seguinte: primeiro, ele confessava que sempre foi eleitor do PT, o que já é sinal de QI 12. Quer dizer, quem é eleitor do PT, ou é por esperteza, porque está levando algum, ou é porque é burro. Isso não tem, como diz o latim, tertium non datur, não tem a terceira hipótese. Né? Então, o Alexandre Ultramari, que cabe numa dessas duas classificações, ou é esperto e desonesto, ou é honesto e burro, ele sempre foi eleitor do PT, e ali ele dizia,
Nós nunca cobrimos as reuniões do Foro de São Paulo porque achamos que não tinha a menor importância. E olha, primeiro que um jornalista profissional dizer isso é uma coisa absolutamente inadmissível. O Foro de São Paulo é a maior organização política que já existiu em toda a história do continente latino-americano. Ele reúne lá uns meia dúzia de chefes de Estado, tá certo? Mais de uma centena de partidos comunistas e organizações de narcotraficantes, guerrilheiros, sequestradores, etc. Quer dizer, é uma coisa de um poder como jamais houve na América Latina. Como é que um jornalista vai dizer que isso não tem importância? Uma reunião do Foro de São Paulo tem muito mais importância do que qualquer reunião do Congresso Nacional, ou do que qualquer assembleia do PT. Porque o PT não é assim, não. Um componente, o PT era um centésimo do Foro de São Paulo. Quer dizer, um jornalista que diz uma coisa dessa tem que ser demitido na mesma hora. Porque se ele disse isso por incompetência, então é um excesso de incompetência absolutamente inadmissível. Isso é a mesma coisa. Você imagina que nos anos, digamos, nos anos 20 e 30, alguém dissesse, né, um sujeito fizesse a cobertura das reuniões do Partido Comunista, digamos, na França ou na Alemanha, mas depois tem a reunião da Internacional Comunista e ele diz, isso não tem nenhuma importância. Eu digo, mas se uma reunião de um Partido Comunista tem, como é que a reunião de todos eles pode não ter? Isso, em termos jornalísticos, é tão absurdo que não merece discussão. Então, olha aqui, seu Alexandre Ultramar, a sua competência profissional, cuspo nela. Cuspo, você está entendendo? Você não é jornalista de jeito nenhum. Você é um amador, um moleque irresponsável. Na melhor das hipóteses, porque se você sabe que o que você falou é um absurdo, se você escondeu isso de propósito, então você é um canalha. Eu prefiro acreditar que tu é apenas um moleque irresponsável. E esse moleque irresponsável foi chefe da sucursal de Brasília, ou chefe de reportagem da Veja. É ainda. E ele que escreveu a matéria essa semana, né, tentando limpar a barra aí do Gilberto Carvalho, que não é limpável. Porque essa revista circulou desde 1994, com o seu Gilberto Carvalho lá no Conselho Editorial, junto com o Emir Sader e junto com o Raul Reis, com o Manuel Marulanda, com aquela putada toda. Né? Então, como é que isso aí não é ajudar? Né? Experimenta, usa um pouco a imaginação. Né? O senhor chega para mim e diz, olha aqui, o senhor Olavo, vamos fazer uma revista fazendo propaganda das nossas ideias para nós tomar o poder. E nós fazemos uma revista. Nós não estamos nos ajudando uns aos outros? O que é isso, porra? Né? Daí também, né, também descubro mais uma coisa. Vocês se lembram daquele tal de seu Luiz Felipe de Alencastro, que é o sujeito que veio aqui nos Estados Unidos fazer uma conferência no Council on Foreign Relations, é o maior think tank da América. O Council on Foreign Relations é conhecido como a antessala da presidência da República. De todos os presidentes americanos das últimas 5 ou 6 décadas, só um não era membro do SFR, que era o Bill Clinton. Mas ele não era membro, mas ele era empregadinho. O que eles querem mandar fazer, ele fazia. Por quê? Porque aquilo aí, ali reúne todas as lideranças políticas dos dois partidos e mais uns 200 milionários. Os donos de mídia. Espera aí, tem alguém na linha. Alô? Quem está na linha? Alô? Alô? Alô, quem é? Olá, você está me escutando? Perfeitamente. Aqui é o Thiago, Olavo. Tiago, tudo bem? Tudo bem, Olavo? Agora eu estou falando do Foro de São Paulo, depois de 2 anos, né? Peraí que a sua ligação... Saiu, né? Peraí, sua ligação piorou agora. Tá tudo entrecortado. Fala devagarzinho. Peraí. Melhorou agora? Melhorou. Então, depois de 8 anos, né, falando do Foro de São Paulo, né, ligação do PT com, né, a FARC, né? A ligação... Viu a Bárbara? Ficou muito ruim, Tiago. Eu vou desligar e você liga de novo, por favor. Ok, Olavo. Obrigada. Então, a ligação do Tiago estava muito ruim, vamos ver se ele consegue ligar daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou acabar de explicar o que eu estava explicando. Então, esse Luiz Felipe de Alencastro, que era professor de História do Brasil na Universidade de Paris e colunista da Veja,
ele veio aqui para dizer que, ele veio aqui nos Estados Unidos para dizer que o Foro de São Paulo não existia, que isso era uma balela, uma lenda inventada por um maluco, o qual sou eu, é esse que eu vos falo. Né? Agora chega aqui, está aqui, Lula com os intelectuais, tá certo? Né? E na lista de intelectuais estão aqueles de sempre, Emir Sader, evidentemente, infalível, Maria Conceição Tavares, Cândido Mendes, Orcanema, e quem mais? Luiz Felipe de Alencastro. Ó, como é que esse canalha não sabia que o Foro de São Paulo existia se ele tem relações com essa gente, porra? Olha que o Emir Sader é o diretor da revista América Livre, que é a voz do Foro de São Paulo. Se ele é amigo do Emir Sader, se ele é amigo dessa gente, como é que ele não sabe que existe Foro de São Paulo? Mesmo que ele tenha ficado sabendo depois, ele tinha obrigação de escrever um artigo retificando. Olha, eu disse aquilo, eu estava enganado, como fez a Bárbara Gância. Mas acontece o seguinte, a Bárbara Gância é mais homem do que esse cara. Isso aí não vale o que peida. Isso aí não vale o que peida. É assim, ou é desonesto, ou é vigarista, ou é de uma incompetência monstruosa. Por quê? Os documentos do Foro de São Paulo são inacessíveis, ele tem formação de historiador. A primeira coisa que tu aprende em história é que a opinião do seu fulano, do seu ciclano, não interessa. Interessa o documento primário, a fonte primária. Ora, as fontes primárias sobre o Foro de São Paulo estão todas à disposição, eu mesmo coloquei à disposição, e o desgraçado, em vez de ler os documentos, inventa da cabeça dele que a coisa não existe. Como é que o sujeito desse pode ser professor? Esse cara não pode ser professor primário. Como é que é colunista da Veja? Esse sujeito não pode escrever em jornalzinho de Grêmio. Mas o que se chama de vida intelectual no Brasil é isso. Você viu a entrevista do Paulo Coelho? Ele disse que ele é o maior intelectual do Brasil. E o pior é o seguinte, o pior é que ele tem razão. E o problema é exatamente esse. Você está entendendo? Agora, peraí, tem alguém na linha aí, vamos lá. Alô? 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 Isso, fale mais alto. Sou aqui o Thiago de novo. Melhorou um pouquinho, tente falar agora? bem devagar. Ok. Eu tinha um site, um blog muito interessante na internet, né? Que chama antarcticus.blogspot.com. Como é que é? É bem interessante ele porque... Repita o nome do site, por favor. antarcticus.blogspot.com. Olha, eu não entendi o nome do site, eu espero que os outros ouvintes tenham percebido, tenham entendido. Fala sobre a Antártida, né? As expedições que os países fazem, né? E... Tô ouvindo mal, mas tô ouvindo. Tá. Então, eu tento que... Alô? Melhorou agora? Alô? Alô? Alô, professor, melhorou agora ou não? Melhorou. Então, esses problemas... esse site... Olha, tá impossível essa ligação. Alô? Tá impossível. Eu vou tentar então. Até mais. Até mais, obrigado. Tentem mandar as coisas mais por escrito, né? Porque às vezes a gente perde muito tempo com esse negócio de ligação ruim. Né? Mas vamos continuar aqui. Né? Não sei se... Agora, o seu Luiz Felipe de Alencastro e o seu Alexandre Ultramari não são os únicos que estão aí dando mau exemplo. Né? A Eliane Cantanhede também escreveu uma coluna lá para limpar a barra, dizer, não, ali não tem nada, aquilo ali tudo não quer dizer nada. Eu digo, olha, em primeiro lugar, temos que dizer o seguinte, esse material que foi colhido nesse laptop, ele ajuda a esclarecer muita coisa, mas ele não é necessário para provar a aliança PT-FARC. Essa aliança já está provada há muitos anos, eu já disse isso milhares de vezes, eu repito, está provada há muitos anos pelas atas do Foro de São Paulo e
pelas atas dos seminários da revista América Libre. Tá certo? Que, anote bem, dizer que o PT não teve contato, não, teve contato, anualmente teve vários contatos, porque além da Assembleia tinha grupos de trabalho do Foro de São Paulo que estavam praticamente em reunião permanente. Se não tinha reunião numa cidade, tinha reunião em outra. E essa turma tem dinheiro a dar com pau, então eu viajava toda hora, ia para a cidade do México, para a Argentina, para Cuba, para o Raio Parta, e toda hora da grupo de trabalho. O contato era permanente, permanente. Agora, além do Foro de São Paulo, tinha essa segunda estrutura, esse segundo canal de comunicação, que eram os seminários da América Libre, que não são seminários do Foro de São Paulo, são promovidos pela revista, são independentes também. E lá também estava sempre essas mesmas turmas, estava lá Raul Reis, Manuel Marolanda, essa putada toda, tá vendo? E a turma do PT sempre lá. E não é só um militante do PT, não, é o vice-presidente do PT, Walter Pomar. E eu sei que ainda em 2001, num desses encontros, o Lula estava lá, num dos encontros da América Livre. Eu não tenho a data, por quê? Porque esse site da América Livre, provando a má intenção, provando que é uma coisa clandestina, sacana, né? Não coloca os anos, não coloca, põe dia e mês, mas não coloca ano de nada. Então você tem que ir descobrindo por comparação, pelas referências, etc, etc. Por exemplo, o Lula se refere, vamos dizer, à campanha presidencial que já tinha acabado ali. Então, isso deve ter sido logo depois da eleição dele em 2002. Né? Então, que ele estava lá, ele estava, com a locução, que tipo de socialismo queremos? Né? Então, tá aqui, houve um tempo durante a campanha que eu dizia, ele está falando para a campanha, então a campanha ou estava no fim ou estava em curso. Né? Então, o Lula estava lá, como ele não encontrou Raul Reis, não encontrou Manuel Marolanda, não encontrou ninguém das Farc do Mir chileno. Em segundo lugar, vocês viram, no movimento comunista há uma longa tradição de articulação ou concomitante ou alternada, né, ou explícita ou implícita, dos meios de luta legais com a violência criminosa. Isso desde milênios, sempre foi assim, em todo lugar é assim. Você sempre tem onde é a parte clandestina da atuação e tem a parte pública. Sempre teve. Né? E o comando da operação, por regra leninista, que ainda está em vigor, está sempre na parte clandestina. Quer dizer que o que você vê da atuação pública não é o mais significativo. O comando está sempre no subterrâneo. Né? E isto ali no Foro de São Paulo é bastante visível. Porque enquanto eles estavam fazendo essas campanhas, etc., prosseguiam o narcotráfico, sequestros, assassinatos, contrabando de armas, etc, etc. Ao mesmo tempo que prosseguia isso, a outra parte, que é a parte legal e aparentemente decente, o que fazia? Ela não dava tiro, ela não fazia sequestro, mas ela fazia a proteção legal e política para os envolvidos nas atividades violentas. Né? Qualquer militante do MIR chileno, sequestradores, ou das Farc, que fosse preso no Brasil, imediatamente havia mobilização nacional para defender o sujeito. Não foi só no caso do Medina, não, do chamado Padre Oliveira Medina. Com os sequestradores da Bílio Diniz e do Washington Oliveira foi a mesma coisa. Qualquer um dessa gente aqui. Esse é acordo, meu Deus do céu. Quer dizer, tem um lá que está dando tiro e o outro está dando respaldo legal, jurídico, jornalístico, etc., para livrar a barra do cara. Sempre foi assim, é a coisa mais lógica do mundo. Agora, se essa colaboração não configura um crime de formação de quadrilha, eu não sei o que configura, que raio de coisa, que raio de fenômeno é esse, que nome vamos dar para isto. Tá certo? Então, a prova de todos esses crimes já existia nas atas do Foro de São Paulo e dos... Aqui, no número 18 da América Livre, 6º Seminário Internacional, Socialismo, Experiência e Perspectiva. Está lá, Leonardo Boff, Emir Sader, Tasso Genro, tá certo? Né? Frei Beto, tudo junto com a turma das Farc, pô. E depois sai na revista também com a chancela das Farc. Quer dizer, se isso não é ajuda a multa, eu não sei o que é. Agora, você vê, essa semana, na mesma semana que a dona Eliana Cantanhede disse que não, ali não tem nada, não indica nada, está aqui, o Reinaldo Azevedo bota lá. A cartinha do Raul Reis, né, a um militante não identificado, dizendo bastante significativa a solidariedade dos partidos comunistas do Brasil e de outros países com a luta das Farc.
no empenho de impedir a extradição do padre, né, Francisco Medina, que eles chamam de Padre Medina. Em espanhol, ele cura Medina. Existe no Brasil um importante grupo de amigos solidários conosco, no qual há sindicalistas, professores, congressistas, ministros, advogados e personalidades ocupadas e pressionadas pela libertação imediata de Camilo, que é o codinome lá, um dos codinomes do Olivério Medina. Não só lutaram pela libertação dele, mas arrumaram lá um emprego para a mulher dele para quebrar o galho. Quer dizer, se isso não é ajuda, o que é, meu Deus do céu? Né? Agora, olha aqui. Atenção. Se tem alguma autoridade ouvindo isso talvez não tenha no momento, mas depois na versão que fica gravada, alguém vai ouvir. Atenção, seus deputados, seus senadores, né? Seus donos de jornais, os juízes do Supremo Tribunal Federal, né? Comandantes militares, né? Intelectuais. Aqui, minha gente, eu não estou falando de nenhum Fiat Elba. Eu não estou falando de nenhuma doação de R$1.000 para a Fundação Procarente de Canapi. Eu não estou falando de nenhuma daquelas merdinhas perante as quais os senhores se mostraram tão indignados no tempo do Collor, a ponto de caçar um presidente, forçá-lo à renúncia, tá certo? Sendo que depois esse presidente foi inocentado de todos os crimes, mas não teve o seu mandato de volta e não teve a sua carreira política de volta. A carreira política está destruída. Quer dizer, vocês ficavam indignados porque deu R$1.000 para a Fundação Procarente. Agora eu estou falando aqui, tá certo, da maior articulação, o maior concurso de crimes observados ao longo de toda a história latino-americana, envolvendo sequestro, envolvendo manter, vamos dizer, em cárcere privado 3.000 pessoas. Sem contar, vamos dizer, todos esses contatos que tem das Farc treinando a turma do MST para fazer guerrilha urbana, das Farc treinando a turma do PCC, enquanto a Farc treina o PCC para matar vocês, desgraçados, tá certo? Tá lá o seu Greenhalgh, tá lá o seu Emir Sader, tá lá todo o PT, toda a cúpula petista, protegendo o agente das Farc. E vocês são covardes demais para perceber que esse mal está sendo feito. Você quer, sabe aquele negócio? Senta que o leão é manso. Quer dizer, todos vocês que fingiam indignação contra o Collor, vocês faziam isso porque o Collor era um só e vocês eram milhões. Daí vocês ficaram todos valentes. Tá certo? Agora que você não está lidando com ladrão de galinha, o Collor não é nem ladrão de galinha. O Collor simplesmente não prestou atenção direito no que a família dele estava fazendo, foi só isso. E, no fim, nada se provou contra ele, foi totalmente inocentado pela justiça. Né? Mas vocês, todos foram paus vandados da esquerda, e quem lançou aquela campanha ela foi por meio da esquerda, e vocês todos obedeceram. E agora, que vocês estão vendo quem são os verdadeiros bandidos? Agora, aqui nós estamos falando de criminosos de verdade, tá certo? Não é de menino mau, que nem o Collor é apenas um menino mau, metido, arrogante, besta, mas não era criminoso. Agora, esses aqui são criminosos mesmo. Por causa dessa brincadeira, 50.000 brasileiros estão morrendo por ano. Sem contar, eu não estou contando nesses 50.000 a garotada que morre por tráfico de tóxico, por tráfico de cocaína, que o seu Fernandinho Beiramar comprou das Farc e distribuiu no Brasil, nas escolas, nas esquinas, para todas as suas crianças. Eu não estou computando essas crianças, porque se for computar, daí não é 50.000, é muito mais. Eu não estou falando desses. Agora, para vocês, parece que o Fiat Elba tem mais valor do que a vida de 50.000 brasileiros e todas essas crianças que estão morrendo. Então, vocês todos, seus senadores, deputados, tá certo? Todos os homens públicos do Brasil, vocês não valem nada, nada, nenhum de vocês. Tá certo? Quando se completar a tomada do poder por essa gente do Foro de São Paulo, eles vão matar vocês. E eu não vou derramar uma lágrima por vocês. Mas vocês não merecem. Tem alguém na linha aí? Alô, quem é? Alô, Olavo? Sim. É Alex de Salt Lake City, tudo bem? Ô, Alex, tudo bem? Eu gostaria de perguntar uma coisa, saindo um pouco desse assunto, se o senhor me permite. Por favor. Essa semana, né, sexta-feira, começam os Jogos Olímpicos de Pequim, né? Sim, sim. Eu estava discutindo com alguns amigos a respeito dos Jogos e eles estão falando que agora, né, os idiotas estão falando que agora é melhor do que os Jogos de 80 em Moscou. O senhor poderia comentar a relação dos Jogos Olímpicos de Moscou, na época que o comunismo, entre aspas, existia mesmo, aliás, digo, que o comunismo existia oficialmente
E agora que o comunismo... Mas, um momento, o comunismo não existe oficialmente na Rússia. O regime comunista, a Rússia a China é governada pelo Partido Comunista Chinês. Não, eu digo assim, eles fizeram apenas uma abertura econômica que não alterou... Hoje elas falam que o comunismo não existe mais, né? Não existe no cu deles, tá entendendo? Mas faz sentido, daqui a pouco você vai ver, né, quando examinar, o sujeito for na privada, vai ver que está lá. Como é que a pessoa pode dizer outra coisa? O comunismo não existe mais. Já vou comentar isso daqui a pouco, mas vamos falar especificamente da China. Quem governa a China é o Partido Comunista Chinês, tá certo? E a cúpula do Partido Chinês é quase toda militar. Ou seja, os caras estão numa ditadura militar comunista. A abertura para o capital estrangeiro foi igualzinha à que Lenin fez na Rússia, logo no começo do governo dele, porra, que durou 10 anos. Né? Na China está durando um pouco mais. Ela começa na meados de 90 e se prolongou até agora. E está servindo para os comunistas se encher de dinheiro, tá certo? E deixar a população na miséria como sempre, vivendo sob uma tirania sangrenta como sempre foi. Não mudou absolutamente nada. Agora, no Brasil e no mundo está cheio de liberais. Sabe o que é liberal? Liberal é a pior raça que existe. Porque essa turma liberal, eles só pensam em dinheiro. Então eles acham assim, se abriu para o capital, logo vem, para abrir para o capital estrangeiro, logo vem a liberdade. Como? Você já faz 18 anos que o negócio está assim, não abriu nada. Se abrir para o capital estrangeiro trouxesse liberdade, jamais teria havido a ditadura comunista na Rússia. Porque Lenin, a primeira coisa que ele fez foi a chamada NEP, Nova Economia Política, que abriu para o capital estrangeiro e permitiu a propriedade privada. Ao mesmo tempo que ele fazia a economia, ele estava montando o esquema de opressão política através do partido, que é exatamente o que estão fazendo no Brasil. Quanto mais abre a economia, mais concentra o poder na mão do PT, porra. Vocês não estão vendo? Isso é clássico no comunismo. Agora, liberal, o que faz? Eles querem dar a impressão assim, eles usaram eles têm um jargão, né? Uma gíria, um vocabulário que diz assim, nós temos que dar a impressão que nós somos mais progressistas do que o comunismo. Então nós representamos o progresso e eles representam um atraso. Eles são os dinossauros. Tá certo? Até a Veja, quando cobriu a reunião do Foro de São Paulo, disse, reunião dos dinossauros, como se o cara estivesse todos mortos. Só os liberais estão vivos, progredindo, indo para frente. Mas se é assim, se o comunismo está morto e vocês estão vivos, por que são os comunistas que estão governando a América Latina e vocês estão perdendo tudo? Por que são eles que estão no poder e vocês estão aí fodidos? Quer dizer, para com essa arrogância idiota de dizer que o comunismo acabou, tá certo? Quer dizer, esse é o triunfalismo do derrotado. Quando ele está apanhando e dizendo, eu fui lá e meti a cara na mão dele. Liberal serve para isso. Os liberais são tudo frouxo, capado. Tá certo? Olha, não levo mais a sério nenhum liberal, não. Você está entendendo? Então, essas coisas, o comunismo morreu, eu digo, olha, meu Deus do céu, quando Lenin abriu a economia soviética, os liberais da Europa já diziam a mesma coisa. Os caras desistiram do comunismo, não tem mais. Se você estudar a história, você vê o número de vezes que se anunciou que o comunismo acabou. Essa foi a última da década de 90, foi só a maior. Tá certo? Porém, leia o livro do Jean-François Revel, La Grande Parade, que é um livro de 1999, e que ele já mostra o paradoxo. Olha, depois que o comunismo acabou, ele cresceu, como é que é isto? Se ele acabou, por que ele tem tanto poder? Então, esse pessoal liberal serve para camuflar o crescimento do comunismo. Tá certo? Eles ficam contando vantagem, enquanto isso o comunismo vai crescendo bem embaixo deles. Muitos deles não são liberais coisa nenhuma, são agentes de desinformação. Então lá se faz de liberal, tá certo? Para ajudar o comunismo a se fingir de morto para assaltar o governo. Tanto é assim que muitos desses ditos liberais, tá certo, se aliam ao comunismo, se aliam à esquerda em todo o programa cultural. Abortismo, feminismo, gaysismo, etc, etc. Eles só querem realizar tudo isso por meio da propriedade privada. Eu digo, mas que diferença faz com o comunismo? O comunismo só é um sistema econômico
nos seus objetivos, não na sua estratégia e na sua prática. Que idiotice, quer dizer, você acha que o negro só é comunista se ele, no dia seguinte que ele tomou o poder, ele estatizou todos os meios de produção? Olha, leiam Karl Marx. Karl Marx dizia que a estatização dos meios de produção ia levar séculos. Tá certo? E se o cara não estatiza no dia seguinte, e vem os liberais, ele não é mais comunista, então o comunismo acabou. Eles demonstram que são ignorantes. Agora, o sujeito que dá palpite nessas coisas, sem ter estudado, o sujeito não estudou Marx, não estudou Lenin, não estudou coisa nenhuma, e fica dando palpite, tá certo? Esses caras têm que apanhar na bunda, sabe? Bunda, se é que tem bunda. Porque senão pode ser que nem o tal do o Paulo Giraldelli, que renega a própria bunda. Fala, não, a bunda não é minha, não é minha, não é minha, não é minha. Pode ser, esse cara não vai saber. Né? Não deve ter bunda mesmo, porque pela quantidade de merda que tem na cabeça, é porque não tem um orifício para onde sair. Porque se tivesse, sair. Agora não sai, volta para a cabeça. Agora aqui, ó, outra frescura que tem no Brasil, frescura, vamos lá, outra frescura. Está aqui, o seu Tarso Genro está negando que, com esse negócio de instaurar uma audiência pública para definir responsabilidades civis e criminais de agentes do Estado que praticaram crimes de tortura durante a ditadura, ele diz que isso não é revanchismo de maneira alguma. Né? E os militares ficam dizendo, não, é revanchismo, é revanchismo. Pela primeira vez, eu sou obrigado a concordar com o seu Tarso Genro. Isso não é revanchismo de maneira alguma. Se fosse mero revanchismo, seria uma coisa moralmente deplorável, mas não teria grande importância, seria apenas uma vingancinha. Isso não é revanchismo. Isso é uma obra de engenharia, isso é uma obra estratégica de enorme importância para destruir e subjugar as Forças Armadas. Tá certo? Desmoralizar é bater tanto na turma das Forças Armadas, bater tanto que o sujeito acaba se apaixonando. Tá certo? Né? Não tem esse seu brigadeiro Ivan Frota, que eu já disse que é uma besta quadrada, né? Que ele, para proteger a Amazônia, ele foi lá buscar contato com as Farc, quer fazer aliança com as Farc e Hugo Chávez, para fazer a guerra do povo inteiro contra o Império Americano. Como se quem está na Amazônia fosse os Estados Unidos e não a ONU. Né? Então, é para isso que serve. E tem muito milico burro que cai nisso. A maioria não. Tem muita gente que está entendendo tudo. Né? Aquela turminha do jornal, aliás, falando nisso, Jornal em Confidência, do Coronel Miguel, lá de Minas Gerais. Essa turma entende o que está acontecendo. Agora, tem muito sujeito metido, tá certo? Burro, palpiteiro, né? Que acaba trabalhando para a esquerda. Agora, aproveitar e dizer uma coisa para vocês. O Jornal em Confidência, que já dura há anos com esforço de alguns, né, militares e civis, heróicos, verdadeiros patriotas lá de Minas Gerais, o jornal finalmente está com dificuldade financeira. E então vocês têm que ajudar. O jornal está fazendo uma campanha de coleta de fundos. Vocês, por favor, procurem, né, na internet o jornal em Confidência e botem o seu dinheiro lá. Você está entendendo? Dê o que puder. Tá certo? Se quiser dar 100, dá, 200, dá, se é 1.000, dá, se é 10 mil, dá, se é 100 mil, dá, se é 1 milhão, dá. Porque esse jornal honra as Forças Armadas. Tá certo? Não é que nessas publicações daquela merda daquela Escola Superior de Guerra, né, que ficam, né, os idiotas aí fazendo essa... Quer dizer, sempre que vê um estrangeiro na Amazônia, diz, é gringo, então é americano. Já que tudo que é estrangeiro é americano. Tá? Você vê. Alô, tem mais alguém aí na linha? Alô? 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 Enquanto isso, deixa eu falar outro negócio para vocês. Não, tem o pessoal do Ternuma que também é muito bom, entendeu? Né? Mas de vez em quando aparece algum idiota que entra lá e consegue meter um artigo ruim lá. Mas a turma do Ternuma, que eu sempre colaborei com eles também estão fazendo a coisa certa. Agora, note bem, aqui, você vê como é que funciona essa coisa anti-americana no Brasil. Eu digo, existe na mídia brasileira desinformantes profissionais. Quando a gente fala de desinformação, hoje em dia o pessoal já diluiu o sentido da palavra desinformação. Qualquer informação que está errada ou inexata, porque eles não gostam de desinformação. Não, desinformação é um termo técnico inventado pelos comunistas para ilustrar o uso sistemático da mídia, tá certo? Como veiculadora de informações falsas para órgãos de governo, de modo a
manipular decisões políticas. Não é só para enganar povão, não. Então aqui, o leitor aqui, o Landvele Lucena, tá certo? Me manda aqui uma matéria. A matéria já é velha, mas vale a pena comentar. Saiu na coluna do Boechat, em 2007. General americano Patrick Hughes ameaça intervenção na Amazônia brasileira por questões ambientais. E daí está lá na www.meioambientehoje.com.br. Segundo informou o jornalista Ricardo Boechat, inicialmente no programa Bom Dia Brasil da TV Globo, e confirmando depois em matéria publicada em O Globo, aspas, uma plateia de professores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts presenciou na quinta-feira passada um momento histórico. Pela primeira vez, uma autoridade do alto escalão dos Estados Unidos defendeu em público a intervenção militar norte-americana na Amazônia. A autoridade em questão foi ninguém menos que o general Patrick Hughes, atual diretor da Agência de Inteligência das Forças Armadas Norte-Americanas, Defense Intelligence Agency, DIA. Bom, muito bem. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa notícia saiu em 2007. Vou mostrar como é que isso funciona. Em 2007, já fazia anos que o general Patrick Hughes tinha saído da DIA e tinha sido transferido para a Homeland Security, Segurança Interna, onde ele não dá nem meio palpite em matéria de política externa. E por que o general Hughes foi parar lá? Por quê? No tempo que ele estava na DIA, tinha lá uma agente chamada Julie Sir. A Julie Sir estava acompanhando de perto, tá certo, todas as atividades do Al-Qaeda e passava relatórios importantíssimos, tá certo, mostrando planos da Al-Qaeda. E um dia esse general teve um problema com ela e botou a mulher para fora, tá certo. Acontece o seguinte, que os relatórios dessa Julie Sears, se fossem lidos com atenção, teriam dado para prevenir o 11 de setembro. E o general, por uma vaidade, botou essa mulher para fora, que estava fazendo um trabalho magnífico. O deputado republicano conservador Dana Rohrabacher fez um discurso cagando na cabeça do general. Esse discurso já é de 2004. Em 2004, o general já não estava mais na DIA, já estava na Homeland Security. Mais ainda, essa declaração de que ele disse que se o Brasil criar problemas ecológicos, os Estados Unidos devem intervir militarmente, né? Ele não pode ter feito no posto que ele ocupa agora. Isso seria, vamos dizer, um escândalo. Quer dizer, o cara da Homeland Security falando sobre política externa. Tá certo? Eu já perderia o cargo até na Homeland Security. Mas acontece que, você procurando direitinho essa afirmação, você vê que ela já era citada em trabalhos acadêmicos de 2001. Quer dizer, ninguém falou isso antes de 2001. E em 2007 sai no Brasil dizendo que o cara falou semana passada. Ou seja, o general já tinha perdido qualquer autoridade na política externa, já estava removido da Homeland Security, e já fazia pelo menos 7 anos que ele tinha falado isso. Isto é o que se chama de desinformação. Várias vezes. Tá certo? E eu já peguei turma da mídia brasileira fazendo isso, deslocando data para mudar o sentido dos acontecimentos. E é sempre no sentido anti-americano. Eu peguei uma vez um artigo daquele cidadão, seu Maierovitch, que era o homem lá da polícia, das drogas, e fazia exatamente isso, deslocava, pegava uma declaração do sujeito da... Aliás, não foi só ele não, mas eu peguei toda a grande mídia brasileira. Pegou a declaração de um cara da ONU, tá certo? Para inocentar as Farc, e mudou 5 anos a data que o sujeito falou. Procurem lá no meu site, www.olavecarvalho.org, vocês vão ver do que eu estou falando. Então, agora, esse general Patrick Hughes, vocês podem tirar o cavalo da chuva. O general Patrick Hughes não invade nada, você está entendendo? E não tem nada a dizer sobre isso. Então, para mostrar como é que foi. Isso não é erro jornalístico. Isso não é só distorção. Quer dizer, um moleque está com raiva dos Estados Unidos, então faz uma matéria contra os Estados Unidos. Não, isso aqui é característico. Por quê? Porque o cidadão noticia isso e diz que os militares brasileiros estão revoltados. Eles não podem estar revoltados,
porque é ele que está dando a notícia. Ele não pode ficar revoltado dando a notícia. Essa notícia não podia ter saído de parte alguma, porque era 2001, tá certo? E como é que eles iam estar revoltados, né, com o fato que não aconteceu? Né? Então, isso aí é desinformação. Um dia eu vou dar a lista de todas as pessoas que fazem essas coisas na mídia brasileira. Vou dar o nome desde um por um e mostrar todos os casos que fizeram. Isso é desinformação. Tem gente aí que trabalhou para a KGB, tem gente que está na folha de pagamento da KGB até hoje e nada se investiga. Uma vez eu propus a empresários e militares brasileiros, né, que contratassem um historiador russo, que a gente tinha um contato com um historiador russo, que falava português e que estava lá em Moscou, para que ele fizesse a pesquisa ali nos arquivos do partido, no tempo que estava totalmente liberado, para dar o nome de todas essas pessoas. Agora, notem bem, no livro do Christopher Andrew, The Sword and the Shield, sobre a KGB, diz que até o embaixador, o sujeito que era embaixador no Brasil no meio da década de 70, embaixador do Brasil em Moscou no meio da década de 70, era agente pago da KGB. A atuação da KGB no Brasil foi tão intensa que a KGB chegou a botar grampo na sala do então presidente da República, João Batista Figueiredo. Agora, o pessoal fala da CIA, quando você diz, me deu o nome de um agente da CIA lotado no Brasil, não aparece um. Alô, quem é? Alô? Alô? Alô, Olavo? Eu? Aqui é o Guilherme de Campinas, tudo bom? Tudo bem? Tranquilo, Olavo. Seguinte, Diga. eu comprei recentemente o livro Insight, do Bernard Lonergan. Isso é uma maravilha. Só que o livro é muito abrangente. Eu queria algumas dicas, um plano de estudo para abordá-lo, para encarar esse livro. Olha, eu sugiro o seguinte, você comece com o livro Knowledge and Being, Conhecimento e Ser, que é, vamos dizer, um resumo explicativo que o Lonergan fez do Insight. O Insight é, sobretudo, uma sequência de exercícios. E não basta ler, você tem que fazer os exercícios do livro para entender onde é que o Lonergan quer chegar. O que ele quer mostrar para você é por que a inteligência intelige. Por que nós não somos tudo burro que nem o Alexandre Outramare e a Eliane Cantanhede. Ele quer explicar esse milagre da inteligência humana, né? E ele faz isso através de uma sequência de práticas e exercícios. É por o livro não é obscuro. O livro é difícil porque você tem que fazer as práticas. E o livro tem 1000 páginas. Então, vamos dizer, olha, você levar 2 anos para você ler o Insight do Lonergan, você não fica complexado com isso, não. Agora, no Knowledge and Being é um livro teórico, onde ele explica esse empreendimento. Então, é melhor começar por aí. Ajudou em alguma coisa a minha explicação? Ajudou bastante. Eu mando um abraço aqui do pessoal aqui da vigilanciademocrática.org para você e para sua família. Boa sorte. Muito obrigado. Boa sorte para todos vocês. Não esqueça de visitar o meu site do Seminário de Filosofia.org e não esqueça de dar uma ajuda para a turma do Inconfidência. São os maiores patriotas do Brasil. Ok, Olavo. Muito obrigado. Boa Obrigado, noite. meu. Agora, tem aqui um cidadão que me pergunta assim, uma coisa interessante. Ele pergunta, mas afinal de contas, por que foi... Eu estou procurando aqui o e-mail dele, não acho o nome, pô. Mas ele vai saber que é dele que eu estou falando. Ele me pergunta, afinal de contas, por que você deixou de ser militante esquerdista? Como é que você... Ah, aqui. É o João Cláudio. Esse outro programa, o senhor dizia que quando era esquerdista, mentia para si mesmo, que depois de 40 anos a situação mudou. Dentro dessas coisas, quero saber como e por que o senhor viu que a esquerda era ruim. Como foi o processo? Eu digo, o processo foi muito longo, porque, inicialmente, eu comecei a ficar deprimido, né, de ver a falta elementar de moralidade que o pessoal comunista tinha nas suas relações, não só com os adversários onde eram pensados e tratados como se fosse lixo, mas até internamente, uns com os outros. Quando desconfiavam do sujeito, destruíam a vida do cara. Eu acho que eu contei aqui nesse programa a história do próprio sujeito que me cooptou para o Partido Comunista e que depois
o pessoal da cúpula do Comitê Estadual desconfiou que o sujeito tinha uma ligação, que era um espião, coisa que ele não era, e destruiu a carreira do sujeito assim em 2 semanas. O cara era um jornalista relativamente importante, foi excluído da profissão, mas que ele não entrava numa redação. Você vê o poder que o Partido Comunista tinha. E ainda tem, com outros nomes, o Partido Comunista ele não cessou de existir, ele se diversificou em várias organizações. Né? Então, hoje está mais poderoso do que naquela época. Então, simplesmente chutou um sujeito para fora da profissão, o cara virou um mendigo, bêbado, destruíram a vida do cara. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Né? Mas, inicialmente, eu só me afastei do partido. Falei, eu me afastar, eu não fiquei contra. Eu me afastei e falei, não, eu vou para casa pensar. Né? E foi daí que eu comecei. Ali eu falei, bom, em primeiro lugar eu tinha que completar os meus próprios estudos de marxismo. Eu não conheço outra pessoa que estivesse no partido naquela época, com 2 exceções, que uma era o velho Nabor Caire de Brito, que a gente chamava do capitão, e eu tenho um rapaz chamado Roberto Negrão de Lima, que era neto do governador do Rio. Só essas 3 pessoas estudavam. O resto era tudo emirsado, era tudo chutador. Tá, mas eles estudavam para valer. Tá certo? Então, completando ali o que eu precisava para me informar do marxismo, eu falei, bom, agora vamos ver as críticas do marxismo, vamos estudar o que tem do outro lado, vamos estudar os autores reacionários, etc, etc. Não com o espírito comunista, porque comunista não, nós precisamos estudar para conhecer a mentalidade do adversário para poder mais facilmente vencê-lo. E pela primeira vez eu falei, não, eu vou ler, não com a simples ideia de pegar o truque do cara para poder acabar com ele. Eu vou botar os dois lado a lado e vamos fazer um julgamento justo. E é só você experimentar fazer isso, experimente dar credibilidade ao argumento do adversário como você dá ao do seu lado. Tá certo? Dá a mesma credibilidade, nem a favor nem... Você vai ver assim que não sobra nada do comunismo. Nada. Primeiro não sobra nada do marxismo. Quer dizer, o marxismo como análise histórica, como filosofia, é uma verdadeira bosta, é charlatanice, do começo até o fim. Nada se sustenta ali. Não estou querendo dizer que Karl Marx fosse burro, não, era um homem grande talento, só que era um sociopata, mentiroso, perverso, e que sofria do delírio de interpretação, que fala o famoso doutor Paul Serrier. Delírio de interpretação é uma forma de loucura, que o sujeito não tem perturbações sensoriais, ele não vê coisas. O que ele vê são coisas que existem, só que na hora de articular, ele articula de maneira fantasiosa. Tá certo? Então, por exemplo, a simples crítica da escola austríaca à economia marxista é você ler aquilo, você nunca mais se ilude com aquilo. Porque acontece o que aconteceu com o Eric Weber. Né? Eric Weber diz, ele leu o Capital e virou marxista. Daí no semestre seguinte ele teve umas aulas de economia política e curou disso em 3 meses. Tá certo? Eu não curei 3 meses, eu levei anos. Tá certo? Mas, por exemplo, o livro do Ludwig von Mises, Socialismo, a análise econômica e sociológica, fala, não sobra pedra sobre pedra, é impossível. O livro do Eugen von Böhm-Bawerk sobre a teoria da mais-valia, que a base, o pilar do marxismo, você vê que aquela teoria não tem pé nem cabeça. E assim por diante. Depois a gente vai lendo os documentários das pessoas que fugiram da União Soviética, os relatos de ex-militantes, etc. E fica vendo que a coisa, não só a teoria é errada e absurda, mas ela é monstruosa, é intrinsecamente mentirosa. E no fim você acaba vendo, a significação de mais alto, como é que se diz? Significação mais alta que a coisa tem, e é realmente isso aí tudo sai de seitas demoníacas antigas. A origem do marxismo é a origem seita satânica mesmo, não é outra coisa. Quer dizer, lê o livro do rabino Marvin Antelman, to Eliminate the Opiate, e você vai ver o que foi. É a origem de heresiarcas, tá certo? De dentro do judaísmo, os caras dissidentes do judaísmo, que criaram o judaísmo do B para fuder com o judaísmo. Esses caras eram os antepassados ideológicos de Karl Marx. E como é que a gente vai levar a sério essa porcaria? Isso é lixo. Mas eu levei muito tempo para entender isso. Peraí, tem mais um telefone, vamos ver se dá tempo de atender. Alô? Olavo? Eu? Olavo, boa noite. Boa noite. Fabrício, de Belo Horizonte. Fabrício, tudo bem? Joia, Olavo. Eu tava vendo, falar rapidinho. Eu estava vendo o senhor falar aí do que o comunismo acabou, que esses imbecis liberais acham que esses liberais são burros e os comunistas são cafajestes
safados, vagabundos. E os liberais são burros. Que no próprio livro aqui do Volkogonov, na biografia sobre o Stalin, ele já fala lá, na página 112, que o Lenin foi o inventor com a NEP do socialismo de mercado, entre aspas. Exatamente. Quer dizer, esse povo é tudo imbecil, esses liberais, acham que é só mudando a economia. Todos estão interessados em ganhar dinheiro com isso, porra. Exatamente. Vamos investir na China, vamos encher o cu de dinheiro. O chinês tem Exato. porra. É assim que eles pensam. Exatamente. Olavo, um abraço. Sempre assista seus programas, leia seus textos. Bem lembrado aí, Dmitry Volkogonov, a biografia do Stalin. Que página que você falou? 112 ele fala lá do socialismo de 112 mercado. é a edição brasileira, procure lá. Edição brasileira, do livro Stalin, o volume 1. Muito interessante. Obrigado pela ajuda. Então, Olavo, um abraço, fique com Deus. Você aqui em também. Belo Horizonte, aqui nós acompanhando aqui sua filosofia aqui sempre. Já que está em Belo Horizonte, não esqueça de dar uma força para o grupo Inconfidência. Exato, isso. E não Isso, esqueçam de visitar o meu site novo, www.seminariodefilosofia.org. Muito eu já dei uma olhadinha lá. Tô lá. obrigado a todos, até a semana que vem. Até a semana que vem. Com Deus. Você também.